Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tô aqui de volta então para a gente dar continuidade ao nosso mini curso de programação básica com a plataforma Arduino. Bom, pessoal, antes de começar essa aula, assim como na aula anterior, eu vou relembrar, na verdade não relembrar, eu vou acrescentar uma informação que eu esqueci de passar na primeira aula, que é uma informação interessante com relação a essa nova plataforma, esse novo modelo de placa Arduino, que é o Arduino Dui. Bom, pessoal, o modelo que a gente está trabalhando de placa é o Arduino Uno. Ele tem um microcontrolador DIP de 28 pinos, como eu já tinha mostrado na primeira aula para vocês, né? Só que agora, recentemente, o pessoal da plataforma Arduino lançou esse Arduino Dui, que é um microcontrolador já muito poderoso, superior ao microcontrolador que a gente usa, porque o processador desse microcontrolador, a CPU, já é uma CPU de 32 bits, não mais de 8 bits, como é o caso da plataforma que a gente está trabalhando, do microcontrolador que a gente está trabalhando, né? Aqui no site da Arduino eles fazem um overview dessa placa aqui que eles construíram recentemente e vou passar aqui algumas coisas rápidas com relação a essa nova placa. A CPU desse microcontrolador da Atmel que eles embarcaram na plataforma é uma CPU já de 84 MHz de ciclo de relógio, né, de clock. Então muito veloz. As memórias aumentaram bastante, né, 96 KB de memória RAM e 512 KB para armazenar o programa, né, memória flash. O microcontrolador é um microcontrolador de 32 bits da Atmel. Está trabalhando em 3.3 volts agora, não mais 5 como o que a gente vai trabalhar durante o curso. 12 pinos de leitura analógico, conversor analógico digital, e ele já vem agora embarcado com um conversor digital analógico. Dois pinos disponíveis para essa função. Os pinos já de entradas e saídas digitais, que se somam em 54, já conseguem suportar correntes de até 800 mA, né, para 3.3 volts e também para 5 volts, que são alguns dos pinos que tem 5 volts. E aqui, né, a frequência de barramento, de clock da CPU muito rápida. Então é um microcontrolador realmente muito poderoso, né, muito potente. E tá aí agora foi lançado, né, para as aplicações que exijam mais, né, performance por parte dos microcontroladores. Tá ok, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para passar. Só esse breve recado, né? Vou voltar aqui então para a apresentação para que a gente possa ver o que será tratado hoje, né? Hoje é a aula 3, então, pessoal. Bom, desculpa, vou voltar aqui, beleza. Tá aqui, aula 3. Então, hoje a gente vai ver Na aula passada a gente já viu um pouco sobre a saída digital, né? Que a gente acendeu aquele LEDzinho, o pino 13, e fez ele piscar, de acender e apagar durante um segundo. Hoje a gente vai completar então a questão das entradas e saídas digitais, que no caso a gente vai ver as entradas digitais agora. Vamos também abordar a conversão analógico-digital, a modulação por largura de pulso, PWM, e também vamos ver com relação à interrupção externa. Depois eu vou explicar certinho que é cada um desses itens 3.2, 3 e 4. Tá ok? Então vamos começar aqui com o item 3.1, as entradas e saídas digitais. Bom, pessoal, hoje, como a gente vai tratar de entradas e saídas digitais, já não tem mais como a gente programar apenas utilizando a plaquinha do Arduino, porque ele não tem um botão que a gente possa estar simulando uma entrada digital. Então, por isso a gente vai ter que partir agora para componentes externos à placa do Arduino que a gente vai ter que conectar a ela para poder fazer a programação, certo? Então, eu vou passar rapidamente para vocês como é que funciona uma placa de prototipagem onde são conectados componentes sem que necessite de solda, né? É uma placa realmente para que você desenvolva protótipos. Bom, a placa de prototipagem ou protoboard, ela tem essa cara aqui, pessoal. Ela tem linhas e colunas, são diversos pontos que são interconectados internamente. Como é que são? Como é que eles são interconectados? Bom, vou fazer aqui um esboço para vocês. Um protoboard, no caso aqui eu tenho aqui, ela é uma protoboard pequena. Então ela tem uma coluna, duas colunas, perdão, de cada lado dela, assim, com diversos pontos, né? E também outras duas colunas
na parte central dela. Muito bem. Essas duas colunas da parte central aqui, pessoal, elas possuem diversas linhas com 5 buraquinhos. Opa, aqui saiu um pouco errado. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. O recurso aqui é difícil. 2, 3, 4, 5. Esses 5 buracos aqui eles se repetem, né, pessoal? Por toda essa extensão aqui. Esses 5 buraquinhos aqui, eles são interconectados dessa maneira aqui. Então, se você colocar um componente nesse buraco aqui e um componente nesse buraco aqui, eles vão estar interconectados internamente. É assim que funciona nessas colunas aqui. Assim como aqui também, eu tenho mais 5, né? E eles estão interconectados aqui nessa sequência. Diversas linhas com uma interconexão aqui na horizontal, na vertical, no caso, né? Nesse caso agora, dessas colunas que estão aqui embaixo e aqui em cima, elas também possuem diversos pontos. Nesse sentido aqui, 2 colunas com diversos pontos aqui. E eles são interconectados dessa maneira aqui agora, na horizontal. Tá ok? Então, normalmente essas regiões aqui, de baixo aqui e aqui de cima, elas são utilizadas para fazer a alimentação dos componentes. Então eu vim aqui, coloco 5 volts aqui, coloco o GND aqui e daí eu só jampeio para essa região daqui, onde eu vou conectar efetivamente os componentes, né? Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês mais de perto. Está aqui a protoboard. Aqui nessa lateral tem as colunas que são interconectadas nesse sentido. E aqui também. E aqui na região central eu tenho 2 colunas, essa e essa aqui, onde os pontos, né, os pontos de contato são interconectados nessa direção aqui, na direção horizontal no vídeo de vocês. Tá ok? Bom, então eu vou só alterar a posição da câmera aqui para que eu possa mostrar a conexão de um botão e posteriormente a gente poder programar o microcontrolador para estar lendo esse botão. Tá ok, pessoal? Muito bem. Muito bem, pessoal, já alterei a posição da câmera. Então, agora vocês vão poder ver eu conectando aqui os componentes na protoboard. Mas antes disso, eu resgatei aqui 2 imagens que acho que vai ficar mais claro. Essa aqui, então, é a protoboard que a gente vai utilizar. E como eu falei, esses pontos aqui, eles são conectados nesse sentido. E esses pontos aqui são conectados nesse sentido aqui. Assim como essa outra imagem mostra melhor. Internamente existe um contato aqui, onde você espeta a ponta de um componente e ele faz o contato aqui com um outro componente que estiver espetado nesse mesmo sentido aqui. Ou então, no caso aqui, na horizontal. Tá ok, pessoal? Bom, então, para fazer uma entrada digital, eu vou conectar aqui na protoboard uma chave táctil. Tá aqui ela. Vou conectar ela aqui no centro da protoboard, onde ela vai separar os contatos do lado de lá da chave para os contatos do lado de cá. Essa chave, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. Eu vou desenhar então aqui a chave, pessoal. Ela tem esse formato aqui, um botãozinho no centro, onde pode ser pressionado, e 4 contatos, 4 pinos de contato. Vou numerar aqui por 1, 2, 3 e 4. Bom, internamente a chave ela está disposta da seguinte maneira, pessoal. Um, 2, 3, 4. Bom, esses pinos aqui de cima, eles estão eternamente curtados. Independente de estar pressionado ou não, esse pino vai estar curtado com esse, o 3 com 4, e 1 com 2 vão estar curtados também. A partir do momento que eu pressiono a chave e fecho o contato aqui, todos os pinos vão estar curtados. Isso pode ser comprovado se vocês utilizarem o multímetro na opção de teste de continuidade. Quando vocês selecionam esse teste, coloquem as ponteiras do multímetro na chave e se o multímetro apitar, no caso, então vai ter continuidade, portanto vai ter contato. Então, ok? Eu trouxe um multímetro aqui e vou mostrar o teste para vocês. Então eu estou aqui com a continuidade selecionada. Se eu juntar as ponteiras, ele faz um som. Tá ok? Então
Então eu vou colocar as pontas do multímetro aqui nos pinos 1 e 2. Vocês vão ver que vai apitar, indicando que está curtado. E nos pinos 3 e 4, curtado também. Se eu colocar nos pinos 2 e 4, não estão curtados, né? Não há contato. E nos pinos 1 e 3, também não há contato. Porém, se eu pressiono a chave, há contato entre os pinos 1 e 3, a partir do momento que eu pressionei. Vou colocar nos pinos 2 e 4, vou pressionar, houve contato. Tá ok? Então é assim que funciona essa chave. Muito bem. Agora a gente tem que fazer a conexão dessa chave com uma porta digital do Arduino. Então eu estou aqui, pessoal, com a placa do Arduino, está aqui ela, tá ok? Vou posicionar aqui para que vocês possam ver. Muito bem. E eu trouxe aqui alguns jumpers que eu vou poder conectar essa chave ao Arduino, tá ok? Então, normalmente conecta-se uma chave externa à referência do circuito. Então eu vou colocar aqui um dos lados da chave no GND, aqui da placa do Arduino, que já está marcado ali GND, e a outra ponta da chave em alguma porta digital do Arduino. No caso aqui eu vou colocar na porta 4. Muito bem. Então aqui conectei com esses fios aqui as conexões da placa do Arduino nessa chave. Bom, pessoal, quando você conecta uma chave no microcontrolador, como é que deve ser feito isso? Então vamos supor que aqui eu conectei ao pino 4, supondo que isso aqui é o Arduino, tá ok, pessoal? O microcontrolador, né, na placa. E aqui, vamos supor que isso aqui é a chave que eu acabei de conectar. Então, uma ponta da chave eu conectei na referência do circuito, que está referenciado na placa, e a outra ponta eu conectei direto ao pino 4. Então é assim que está a conexão. Bom, dessa maneira, pessoal, o que ele vai interpretar? Quando a chave estiver pressionada, ou seja, quando o contato estiver efetivado aqui, significa que essa referência ela vai até o pino 4 e o 4 vai ler 0, né? Vai ler a referência. Porém, quando a chave está solta, né, não está pressionada, o que acontece? Simplesmente não há nenhum sinal aqui no pino 4, porque esse pino aqui está em alta impedância, não existe passagem aqui, não existe referência nesse pino aqui da chave, tá ok? Então o que acontece? O Arduino, né, o microcontrolador, ele não tem certeza do estado do nível lógico que ele tem nesse pino. Isso pode acarretar em erros. Então, como é que é feito em situações como essa? Coloca-se um resistor, que é chamado resistor de pull-up ou pull-down, dependendo se você conecta a outra extremidade do resistor a 5 volts ou ao GND. No caso, esse aqui será um resistor de pull-up. Portanto, enquanto a chave estiver solta, como aqui não tem corrente, porque a chave está aberta, e aqui para dentro também não tem corrente, porque as entradas digitais têm alta impedância, não vai haver queda de tensão nesse resistor, que normalmente é utilizado 10 kΩ ou coisa próxima a isso. Como não tem corrente nesses ramos aqui para baixo, não há queda de tensão nesse resistor, e portanto nós temos 5 volts aqui na entrada do Arduino. Isso ele considera nível lógico 1. A partir do momento que eu fechar essa chave aqui, esse GND, esse 0 volts, vem ao pino 4, portanto o nível lógico no pino 4 muda, e agora aparece uma queda de tensão aqui em cima desse resistor, que é entre esses 5 volts aqui em cima e o 0 aqui. Vai aparecer uma corrente aqui, porém o nível lógico no pino 4 será 0. Então isso possibilita que a chave, quando está solta, tenha 5 volts no pino 4, e quando está pressionada, tenha 0 volts. E agora a lógica está corretamente empregada aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um resistor de 10 kΩ que eu trouxe aqui. Está aqui o resistor. Vou conectar aqui nesse jumper branco,
que é o que está indo para o pino 4 do Arduino. Um lado do resistor está conectado ali. E o outro lado do resistor, eu vou conectá-lo aos 5 volts da placa, que vai fazer a função de pull-up, de manter 5 volts enquanto a chave não estiver pressionada. Tá ok, pessoal? Então assim que ficou a conexão na placa do Arduino. E agora vamos então abrir o ambiente aqui, que nós tínhamos baixado na última aula. Certo? Está aqui então, portanto, o Arduino, abrindo o ambiente. Muito bem. Bom, o ambiente está aberto. Vou conectar a placa, o cabo USB aqui, conectando a placa ao computador. Conectou, já reconheceu, né? A gente já tinha instalado o driver na aula passada. Muito bem. E agora vamos escrever então um programa para que, quando eu pressionar esse botão, o LED 13 da placa acenda. Tá ok? Então vamos aqui, eu vou definir o LED como sendo 13, como foi feito na última aula. E eu vou definir também o botão que a gente acabou de colocar na placa como sendo o pino 4. Então na função void setup, relembrando, eu preciso definir o pino digital como sendo entrada ou saída. Então o pino LED, que no caso é o pino 13, será a saída. Tá ok? E o pino botão, que é o pino 4, será a entrada. Input. Pronto. Feitas as definições, vamos à função void loop, que executa um loop infinito, tá ok? Vai ficar sempre executando essa iteração. Vamos fazer o seguinte, então. Se, agora vamos entrar um pouco na linguagem C, né? Se o botão estiver pressionado, ou seja, se tiver 0 volts no pino 4, eu quero que o LED acenda. Se não, se tiver 1 no pino 4, portanto o botão está solto, eu quero que o LED permaneça apagado. Então, if é a função C, na linguagem C. Então, se o botão estiver pressionado, liga o LED, se não, desliga. Como é que nós vamos ler o estado do pino? É a função digital read, e ela retorna um valor inteiro. Portanto, nós temos que declarar aqui uma variável inteira, valor. Valor vai receber a resposta da função digital read. E qual que é o parâmetro dessa função? É simplesmente o pino, né? O pino que eu quero ler digitalmente. Esse pino, no caso, é o pino botão. Tá ok? Então, quando o microcontrolador for ler essa função digital read, ele vai pegar o estado do botão, se é 0 ou 1, e vai retornar em valor. Tá ok? Então, se valor é igual a 0, significa que o botão está pressionado. Ou seja, eu vou escrever digitalmente, digital write, como a gente fez na última aula, o LED para nível lógico alto, high. Se não, else, se o botão não estiver pressionado, portanto, se o valor for igual a 1, eu quero que o LED seja desligado, digital write low. Tá ok, pessoal? Então vamos aqui compilar esse programa primeiramente para ver se está correto. E ele vai fazer isso aqui sempre, né? Quando for pressionado, acende, quando não estiver pressionado, apaga. Vamos gravar na placa, vamos ver, já está passando, passou. Muito bem, pessoal. Então, vou erguer aqui a placa. O botão está solto, o LED está apagado. Se eu pressionar, acendeu o LED. Soltei, apagou. Tá ok, pessoal? Então é assim que se faz uma leitura digital no Arduino. Pressiono, acende. Eu acho que a posição não está muito boa. Está aqui, ó. Pressiono, acende. Solto, apago. Tá ok, pessoal? Muito bem. Tem como a gente dar uma otimizada nesse código aqui. Eu não preciso necessariamente declarar uma variável para receber o valor digital. Eu posso simplesmente colocar essa função digital read dentro
do argumento. Então, e eu posso retirar essas variáveis aqui. Então, se digital read for igual a 0, liga o LED. Se não, desliga. Esse high aqui eu posso trocar também por 1 e low por 0, pessoal. Ele interpreta das duas maneiras. Tá ok? Bom, outra coisa que dá para otimizar é com relação a esse if. O if ele faz a seguinte pergunta. O que tem dentro do argumento é diferente de 0? Se sim, executa a primeira função. Se não, executa o que está dentro do else. Então, if digital read, se eu colocar apenas if digital read, botão, quer dizer, se digital read é igual a 1, faz alguma coisa. Se não, faz outra coisa. Então, o que vai acontecer agora nesse programa, pessoal? Quando o botão está solto, significa que eu tenho 1 no pino 4, certo? Porque o resistor de pull-up está mantendo 5 volts naquele pino. Então, se o botão está solto, significa que tem 1. Então, ele vai ler da seguinte maneira. If digital read, se tiver em 1, faz isso aqui. Portanto, agora inverteu a lógica. Se o botão estiver solto, eu vou acender o LED. Se o botão estiver apagado, eu vou desligá-lo. Tá ok? Então, eu posso, na verdade, para manter a lógica anterior, eu troco aqui simplesmente os argumentos das funções digital write. E eu ainda posso otimizar aqui, reduzir um pouco as linhas de código, tirando essas chaves, porque esse if e o else, ele só tem uma instrução, então não é necessário colocar a chave. Se eu tivesse mais instruções dentro desse else, aí eu seria obrigado a colocar as chaves que delimitam um bloco de funções, tá ok? Então esse programa agora ficou muito mais reduzido. Vou gravá-lo aqui. Vocês veem que quando eu aperto para gravar, ele já compila também. Vamos ver então se funcionou. Está apagado o LED, apertei, acendeu. Tá ok? Então é o mesmo princípio. Tá ok? Isso aí vocês vão ganhando prática com o tempo, né, pessoal? Quanto mais vocês programarem, quanto mais problemas aparecerem e vocês forem resolvendo, mais vocês vão desenvolvendo, né, a capacidade de programar em linguagem C. Tá ok? Bom, pessoal, apenas para finalizar essa questão da entrada digital, o microcontrolador ele já possui o resistor de pull-up interno a ele. Então não é necessário colocar esse resistor externo aqui para fazer o pull-up, né, para manter o nível lógico alto quando a chave estiver aberta. Porém, eu recomendo que vocês sempre façam o pull-up externo, porque ele é mais confiável do que o pull-up interno. Porém, eu vou ensinar vocês, quando vocês não tiverem o recurso do resistor externo, a fazer um pull-up e acionar o pull-up interno do microcontrolador. Então eu vou retirar aqui o resistor, que a gente fez o pull-up, tá ok? Vocês veem que ele acende agora, mesmo o botão estando apagado. Quer dizer, esse seria, no caso, o problema da ausência do pull-up, tá ok? Então o que restou aqui agora no nosso circuito? Uma chave, um fio saindo da referência da placa do Arduino, do GND, para uma das extremidades da chave e um outro fio saindo da outra extremidade da chave para o pino 4. Agora eu vou acionar o pull-up interno. Então, como é que você faz para acionar o pull-up interno? Você vem aqui na função onde você declarou o botão como sendo saída, e ao invés de colocar, como sendo entrada, perdão, e ao invés de colocar apenas input, você coloca um underline pull-up. Pronto. A partir de agora, o pull-up vai estar acionado, o pull-up interno dele. Então vocês veem aqui, ó, que o LED está acionado, mesmo eu não tendo apertado o botão. Eu vou apertar aqui, ó, não acontece nada, ele mantém acionado. Na verdade, não está acontecendo mais o que era para acontecer, né? Que quando o botão está solto, o LED está apagado. Agora, então, eu vou passar aqui o programa do pull-up com o pull-up interno. Pronto, vocês viram que o LED agora apagou. Então, a princípio, está coerente. Eu vou apertar aqui para ver se vai acender. Está aí, acendeu. Tá ok? Então não é necessário que vocês coloquem um pull-up externo, basta ativar o pull-up interno ao microcontrolador utilizando essa função aqui, input underline pull-up. Mas como eu já falei, o pull-up externo é mais confiável do que o interno, tá ok? Muito bem. Agora vamos partir então para a conversão analógico digital. Bom, pessoal, até agora a gente só fez a leitura e a escrita de dados como sendo 0 ou 1, certo? 0 ou 5 volts. A gente ainda não conseguiu ler
dados, por exemplo, que variem de 0 a 5 volts. Digamos que numa porta do Arduino eu tenha um sinal de 3 volts. E eu quero saber que aquele sinal lá está com 3 volts naquele momento e não 5 ou 2. Então, para isso que serve o conversor analógico digital que está interno ao microcontrolador. Bom, o conversor analógico digital, ele converte um sinal de 0 até 5 volts, que é a alimentação máxima do microcontrolador, em um número que o microcontrolador possa interpretar. E como é que é dado esse número? Esse número é dado segundo a base, que é o sistema. No caso, o sistema digital ele é na base 2, porque os valores podem assumir 0 ou 1, certo? Baixo ou alto. Então, para que eu tenha, como o conversor analógico digital interno ao microcontrolador, ele é um conversor de 10 bits, eu tenho 10 quadradinhos que podem assumir o valor de 0 ou 1 e eles vão ser combinados então para formar um número. Como o bit ele é um número na base 2, se eu elevar 2 a 10 bits que estão disponíveis, eu vou ter 1024 possibilidades, certo? Ou seja, eu posso variar o valor de 0 até 5 volts pode ser equiparado, certo? Equalizado a um valor de 0 até 1024, que é a leitura do conversor 10 bits. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, pessoal, porque como é um minicurso básico, eu acho que não convém nesse momento, mas vocês podem pesquisar na internet, tem muito material com relação a conversores analógico digital. O que a gente tem que entender agora é que para eu ler um valor na entrada, quando eu ativar a função que faz a leitura analógica de um valor que está num pino, ele vai me retornar um valor de 0 até 1023, que tem relação à resolução do meu conversor. Como ele é 10 bits, eu tenho 1024 possibilidades, portanto de 0 até 1023. E eu tenho que fazer uma comparação com regra de 3, de 0 até 5 volts. Então vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha lá na entrada de um pino analógico do microcontrolador um valor de tensão de 3 volts. Então eu faço uma regra de 3 simples. 1023 está para 5 volts. Assim como 3 volts está para um valor X qualquer que o conversor analógico digital vai retornar para mim. Fazendo essa regra de 3, 1023 vezes 3 dividido por 5, 613,8, que eu posso aproximar para 614. Então, o que acontece? Se eu ler aquela porta digital, desculpa, aquela porta analógica, e a função me retornar 614, eu sei que naquela porta eu tenho 3 volts. Tá ok, pessoal? Então é assim que a gente vai conseguir ler valores analógicos de tensão, valores que variam, que não são só 0 ou 5. Pode ser 0, 0,1, 0,2, 3, 4, até 5 volts. O que vai definir até a precisão da tensão que eu posso ter na porta? Por exemplo, se eu tiver lá 1 microvolt de tensão e 3 microvolts, esse conversor não vai conseguir me retornar um valor preciso com relação a isso, porque ele só possui 10 bits de precisão, tá ok? Então é isso que define a precisão com que a gente vai ler a porta analógica, tá ok? Bom, então eu vou montar agora um circuitinho, pessoal, aqui na protoboard também, onde a gente vai simular uma leitura analógica. Como é que é feita uma simulação de uma leitura analógica? É utilizado um componente eletrônico que é chamado de potenciômetro. Então ele é um círculo assim e tem 3 pininhos e um eixo que você pode girar esse eixo. Então o que na verdade é esse potenciômetro? Eu vou enumerar aqui 1, 2 e 3, tá ok? Ele é nada mais nada menos que uma resistência variável, que você pode variar a resistência dele segundo a posição do eixo. Então, esse aqui é o pino 1, esse aqui é o diagrama do potenciômetro. Isso aqui é uma seta mesmo, que indica a posição onde eu estou dividindo a resistência, no caso. O pino 2 e o pino 3. Então, entre o pino 1 e o pino 3,
eu tenho a resistência do potenciômetro, que eu trouxe aqui um potenciômetro de 10 kΩ. Tá ok? Agora, se eu pegar e medir a resistência entre o pino 2 e o pino 1, pessoal, essa resistência aqui vai estar de acordo com a posição do eixo, a posição que o eixo do potenciômetro tiver. Se o eixo estiver exatamente no meio, a resistência vai ser 5 kΩ, que é justamente a metade. Então eu tenho 5 kΩ para cá e mais 5 kΩ aqui para baixo. Tá, okay? Se tiver um pouco mais para cima, a resistência entre esses dois pinos é menor, mas entre esses dois aqui é maior. Então é assim que funciona o potenciômetro. Como é que se conecta um potenciômetro no Arduino para que a gente simule uma entrada analógica, né? É da seguinte maneira: pega esse mesmo potenciômetro aqui e conecta o terminal 1 dele, ou 3, né, que dá no mesmo, nos 5 volts. O terminal 1 ou 3, dependendo, se você conecta o 1 aos 5 volts, eu conecto o 3 no GND. Se eu conecto o 3 nos 5 volts, eu conecto o 1 no GND. Tá, ok? E o pino 2, a gente coloca numa porta analógica do Arduino. Como eu mostrei na primeira aula para vocês, nós temos 6 portas analógicas, né, que vão de A0 até A5. Então eu vou conectar aqui na porta A0 do Arduino. E daí, dependendo da posição que tiver o eixo do potenciômetro, eu vou estar lendo um valor de tensão diferente, porque nessa configuração aqui, eu tenho um divisor de tensão. Se o potenciômetro estiver mais aqui, praticamente nos 5 volts, ou mais para o lado aqui dos 5 volts, eu não tenho resistência entre o pino, vou chamar aqui de 1, 2 e 3, eu não tenho resistência entre o pino 1 e o pino 2. Então os 5 volts cai direto para zero. Se eu colocar o potenciômetro para o lado contrário, totalmente para o lado contrário, no pino 3, eu vou ter o GND no pino A0, então eu vou ter 0 volts. E valores intermediários, eu acabo construindo aqui um divisor de tensão. Então está aqui o pino que entra no Arduino, uma resistência embaixo, GND, 5 volts. Digamos que está exatamente na metade do potenciômetro. Então eu tenho 5 kΩ aqui para cima, 5 kΩ aqui para baixo, tá ok? E de acordo com a teoria de circuitos elétricos, como eu não tenho corrente para cá, isso aqui é um divisor de tensão, onde esse nó aqui vai ter a tensão de 2,5 volts, que é justamente a metade da tensão desse ponto com esse ponto aqui. Tá ok? E daí, variando o eixo, eu consigo tensões de 0 até 5 volts, nessa configuração aqui. Tá ok, pessoal? Então, eu vou agora então mudar novamente a posição da câmera para que a gente possa montar o circuito, tá ok? Muito bem, pessoal. Então está aqui novamente a câmera na posição para que a gente possa montar o circuito. Antes disso, só como eu fiz também anteriormente, que eu mostrei a protoboard, esse aqui então é o componente, né, que a gente vai utilizar, que é o potenciômetro. Tá ok? Ele está então aqui na minha mão. Tá ok? Potenciômetro de 10 kΩ, marca aqui em cima. E esse é o eixo então que a gente gira aqui e consegue variar a resistência aqui entre os pinos 2 e 1 ou 2 e 3. Tá ok? Então eu vou fazer a conexão aqui do potenciômetro na protoboard, lembrando sempre de não conectar de maneira que os pinos curtem entre si, eu tenho que conectar de maneira que eu possa depois, que eles fiquem separados entre eles, e eu possa depois então conectar os jumpers à placa do Arduino. Tá ok? Então eu vou pegar aqui, como antes, os jumpers. Como eu mostrei para vocês ali na tela antes, eu vou fazer a seguinte conexão. Um dos pinos do potenciômetro, uma das extremidades dele, eu coloco no GND da placa. Outra extremidade no 5 volts. Tá ok? E o pino do meio, vou conectá-lo. Aqui o cabinho branco. Vou conectá-lo a uma entrada analógica do Arduino, que está nessa porção aqui, né, pessoal? As entradas de A0 a A5. Eu vou conectar no A0. Tá ok? Pronto. Então já está aqui tudo conectado, de maneira que a gente já pode simular uma tensão, certo? No pino A0. E dessa vez eu vou definir pot
como sendo A0. Tá ok? Então agora o potenciômetro, na verdade, ela é a entrada analógica A0. Muito bem. Novamente, void setup. Tá aqui. E agora, não é mais necessário, pessoal, como antes, definir se é entrada ou se é saída, porque a função de leitura analógica já entende que aquilo é uma entrada analógica. Então agora na void setup nós não vamos ter nenhuma função, porque não é necessário definir. Perdão, com relação ao analógico. Porém a gente vai ter sim uma definição que é a saída digital, que é o LED, né, pessoal, que a gente já tinha visto antes, que é uma saída digital. Muito bem, então essa é a única definição. Com relação à entrada analógica, não é necessário defini-la. Tá ok? Então agora vamos para a void loop, que é onde o programa se dará. Bom, eu vou fazer um programa da seguinte maneira, pessoal. Se a tensão for menor que 2,5 volts, ou seja, se o potenciômetro tiver excursionado da metade para um lado dele, então o LED 13 da placa será aceso. Do contrário, se tiver da metade para o outro lado, o eixo do potenciômetro selecionado, o LED vai apagar. Então como é que se faz isso, pessoal? Eu vou criar novamente uma variável valor, e essa variável valor, ela vai receber o valor da leitura analógica. Então a função de leitura analógica é essa analog read. Qual que é o parâmetro dessa função? Simplesmente o pino que eu quero ler, fazer a leitura analógica. No caso, o pino A0. Porém, como eu já defini como pot, eu posso também colocar pot. Já aqui, fica mais fácil de programar assim, né, pessoal? Muito bem. Uma vez que o valor foi lido analogicamente, a conversão já foi feita, isso tudo é feito pelo microcontrolador sozinho, e eu já posso agora fazer uma comparação desse valor. Se, usando novamente a função if, se valor é maior que a metade, né, da excursão máxima. Como eu tinha mostrado antes para vocês aqui nessa página aqui, eu tinha feito o valor para uma tensão de 3 volts. E daí eu tirei o cálculo como sendo 614. Tá ok? Agora vamos fazer então a mesma lógica, porém para uma tensão de 2,5. Então, 1023 está para 5 volts, assim como 2,5 volts está para x. Fazendo, portanto, esse cálculo, 2,5 vezes 1023, dividido por 5, eu tenho 511, que é justamente a metade de 1023, certo? Então eu vou colocar 511,5, que é justamente a metade de 1023. Então, portanto, eu vou colocar 511 no programa aqui do Arduino. Se o valor for menor que 511, coloca assim direto mesmo, pessoal. Então, digital write LED high. Então, LED acende. Se o valor na verdade for maior que 511, então eu quero que o LED apague. Tá ok? Vamos compilar aqui o programa, vamos compilar aqui para ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro, vou gravar, ele compila de novo. Bom, aqui agora apareceu um problema, que é que a placa não está conectada ao computador, né? Então eu vou pegar o cabo aqui, vou conectar a placa. Reconheceu, vamos tentar fazer o upload novamente, pronto, já passou o programa, beleza. Então agora, pessoal, vocês podem ver que o LED está aceso aqui, tá ok? Eu vou variar então aqui o valor da resistência no potenciômetro mexendo no seu eixo. Vou colocar aqui primeiro para um canto, não apagou. Estou variando agora em busca do outro lado. Passando pela metade, apagou, pessoal, tá vendo? E agora eu vou até o resto. Vocês percebem que a leitura ela é contínua. Por quê? Porque eu estou justamente dentro do void loop. Depois que ele faz a comparação, ele volta para o início e novamente faz a leitura analógica do potenciômetro e compara novamente. Então, ele está fazendo essa comparação muito rapidamente, tá ok? Num looping eterno. Então agora eu vou aqui para o outro lado, vamos ver se ele vai acender. Acendeu. Tá vendo ali, pessoal?
Então, ó, apagou, acendeu. Estou mexendo aqui no eixo e ele está fazendo uma leitura de tensão analógica. Tá ok? Bom, mas eu ainda não. Digamos que vocês ainda não estão convencidos, né? De que realmente ele está fazendo uma leitura de 0 a 1023. Então agora eu vou ensinar para vocês um jeito muito interessante digamos, diagnosticar ou entender o que o microcontrolador está fazendo. Que são as funções seriais, as funções que você consegue comunicar com o microcontrolador em tempo real. Bom, aqui na Void Setup, vocês configurem uma comunicação serial begin, com uma taxa de transferência de 9600 de baud rate. Ou seja, eu acabei de abrir agora uma comunicação serial com a placa do Arduino, que vai se dar por essa porta USB aqui. Tá ok? E onde é que eu vou poder ver isso? Aqui em Tools, Serial Monitor, se vocês clicarem aqui, vai abrir uma janelinha, já aqui com a porta com 4, né, que é a porta onde o Arduino está configurado, tá ok? Aquele driver lá que a gente viu na aula passada, né? Agora a porta mudou, né, da última aula era uma outra porta, ela muda toda vez que você reconecta o Arduino no computador. Então agora eu estou lendo aqui valores ou dados que vão ser recebidos pelo computador que estão sendo transmitidos pela placa do Arduino. E aqui já tem a velocidade de comunicação 9600, que você pode selecionar outras velocidades. Eu vou colocar 9600, que é mais usada, tá ok? Então aqui, quando eu solicitar alguma coisa ao microcontrolador, ou quando o microcontrolador quiser passar algum dado para o computador, isso vai ser lido através desse monitor serial. Tá ok, pessoal? Então, iniciei a comunicação serial 9600. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui na Void Loop, eu vou ler um valor analógico do Analog Read e vou também, logo depois que eu li esse valor, eu vou mandá-lo serialmente para o computador para que eu possa ler qual é o valor que está sendo lido no momento. Então eu vou serial print, serial.print, valor. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? O valor que foi lido será mandado serialmente para o computador, porque eu abri uma comunicação serial. Esse serial print, o que ele faz? Ele escreve o valor da variável valor na porta serial e isso será lido aqui no Serial Monitor, aqui mesmo. Bom, eu só vou colocar aqui do lado desse print um LN minúsculo, porque quando o valor for escrito, vai ser pulado uma linha e o próximo valor que for lido vai ser colocado abaixo. Se eu não der esse LN, ele vai colocar um valor colado no outro, então vai ser ruim a leitura, tá ok, pessoal? Depois eu mostro como é que ficaria sem. Então vamos compilar aqui, vamos ver se deu certo, tá ok, compilou, perfeito. Vou dar um upload, gravou já, passou o programa, ótimo. Agora eu venho aqui em Tools e vou abrir o Serial Monitor. Está aqui o valor que ele está lendo. Vocês lembram que esse valor varia de 0 a 1023, dependendo da tensão, de 0 a 5? Porque a gente fez aquela regra, certo? Bom, eu vou variar aqui então o eixo do potenciômetro e vocês vão ver que o valor ali está começando a diminuir. Portanto, eu estou caminhando para uma tensão menor e agora eu estou na tensão 0. Vocês podem ver também que os números estão correndo na tela muito rápido, muito rapidamente, né? Isso é simplesmente a velocidade com que esse código está sendo lido. Ele vem ler o valor, já escreve na variável, faz aquela lógicazinha com o LED da placa, que a gente fez agora há pouco, e já volta e já lê outro valor. Então essa velocidade aqui é justamente a velocidade que o processador está processando esse loop eterno aqui. Tá ok? Eu posso colocar aqui um delay de 10 milissegundos, a função delay que a gente tinha de 100 mili, por exemplo, que é a função que ele dá um aguardo aqui, né? Ele espera um tempo para que depois volte aqui ao início e faça uma nova leitura. Então agora vocês vão ver como a velocidade vai diminuir. Pronto, passou o programa. Venho aqui no Serial Monitor, olha só como diminuiu a velocidade. Justamente porque agora a gente não está mais na velocidade da CPU aqui, lendo a velocidade de processamento do programa. Agora a gente está na velocidade
que eu delimitei aqui como sendo a cada 100 milissegundos. Tá ok? Então eu vou variar aqui o valor do potenciômetro. Vocês podem ver ó, que agora a leitura analógica está mudando. Estou subindo aqui a tensão e o valor correspondente digital, né, está sendo mostrado ali no Serial Monitor. Quando eu chego no máximo, 1023, estou com 5 volts no pino A0. Tá ok, pessoal? Bom, então essa aqui seria a leitura analógico-digital. Bom, por que, na verdade, fazer leituras analógicas? Quando eu quero fazer a leitura de uma temperatura, que eu estou utilizando um SEI que lê temperatura, ele retorna o valor analógico, de 0 a alguma tensão. E você tem que ler isso pelo microcontrolador e depois mostrar num display de cristal líquido, por exemplo. E daí você precisa, na verdade, ter um valor digital, né? Um número aqui que você possa comparar. Ah, se for maior que tal, eu sei que a tensão está em tal valor, está maior do que tal valor. E assim então que é feita a lógica da leitura analógica. Tá ok, pessoal? Então essa aqui seria a parte da leitura analógica, já mostrando também a comunicação serial. Muito bem, vamos passar então agora para a modulação por largura de pulso.